Muito boa tarde, pessoal. Primeiramente aí agradecer a presença e a participação de todos vocês. Se vocês estiverem me ouvindo, dão um ok aí, por favor, aí no, nas reações, só para a gente. Ah, maravilha. Tudo bem aí com todos vocês? Faz um tempo aí que não participo aí do webinar, né, Matheus? Junto aí com vocês. Estava meio ausente aí nos últimos webinars, mas estamos de volta aí na ativa e é um prazer participar aí de mais um webinar junto com vocês. Então, estamos aqui novamente, né? Eu, para quem não me conhece, Renan Santos, junto aí com nosso gerente técnico, Matheus Rocha. À vontade aí, Matheus. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais um webinar. Obrigado, Renan. Vai dar sequência. Maravilha. E mais uma vez, nosso intuito aí do webinar é trazer aí, sempre agregar conhecimento aí para todos vocês, entender a aplicação do dia a dia aí de vocês, né? A nossa prioridade aqui dos webinars sempre são vocês. Então, eu confesso que quando eu fico fora do webinar, hein, Matheus, eu fico até meio agoniado. Falo, não, eu preciso estar lá com o pessoal e tal. E a gente sempre, às vezes, algumas agendas não se encaixam, mas sempre quando possível estaremos junto aqui com todos vocês. Então, agradecer a presença de todos vocês, agradecer aqui nosso gerente técnico, Matheus Rocha, todo o nosso departamento de marketing, de TI, que estão trabalhando aqui nos bastidores para que esse webinar venha a ocorrer da melhor forma possível aí, para que a gente consiga transmitir para vocês o melhor conteúdo aí do dia a dia de vocês, tá? Então agradecer aí a todos, o nosso departamento comercial também, nosso time está de prontidão ali para atendê-los durante aí o webinar também, for surgindo alguma dúvida, alguma parte comercial também que vocês necessitam, até durante o webinar, o pós-webinar, enfim, é importante que o nosso time esteja sempre ali preparado para atender vocês, ok? Vamos dar início aqui. Antes da gente passar todo o conteúdo programático, como já é de praxe nos nossos webinários aqui, nós vamos passar algumas informações super importantes aí para vocês, tá? Então, a primeira informação é a questão do sistema de emissão de certificado. Então, já faz algum tempo que nós adotamos esse sistema mais ágil e direto aí para a emissão dos certificados, que é por meio de QR Code para acesso direto ao sistema de emissão, tá? E aí, realizando aí o passo a passo ali no QR Code, vocês terão ali a gravação do evento, a apresentação disponível logo após o treinamento, tá? Fiquem tranquilos, e atrasar ali alguns minutos, podem ficar tranquilo que o pessoal de TI já vai estar fazendo toda a parte de geração lá, recebendo as informações para disponibilizar o mais breve possível para vocês, ok? Essa notificação ela vai chegar por e-mail, por WhatsApp, o WhatsApp para vocês assim que o material estiver pronto. Então, ficou pronto, já vai disparar aí uma comunicação aí para vocês no e-mail que vocês cadastraram aí durante o evento, no número de WhatsApp que vocês colocaram, e aí vocês terão acesso aí ao material e o tempo indeterminado. Então, esse material ele vai ficar disponível para vocês por tempo indeterminado, até para vocês utilizarem. Ficou alguma dúvida, volta lá o vídeo, alguma coisa nesse sentido, ou queiram até levar adiante aí para alguma apresentação interna aí de vocês, colocar aí alguns cases que nós iremos apresentar aqui para vocês também, algumas informações, enfim. Isso é bem legal, né? Isso é bem importante, caso vocês utilizem também isso aí no dia a dia, nas apresentações de vocês. Sempre é bom compartilhar com a gente também, né, Cláudio, Matheus, né? Isso é bem importante para a gente ter aí o case de vocês utilizando aí o material, sempre ter essa comunicação conosco também, esse feedback, para a gente sempre ir agregando e colocando melhorias aí para vocês. Beleza? Algumas informações gerais, tá, pessoal? Então, durante a apresentação do webinar, assim como o Matheus iniciar ali com a parte técnica, aprofundar ali nas informações para vocês, o chat ele vai ser desativado,
durante a apresentação, tá? Até para a gente manter mais ali o foco nas informações, obviamente terão aí algumas dúvidas, terão aí alguns questionamentos ali de algum item específico, alguma abordagem ali, isso é bem importante, nós precisamos dessa participação de vocês, isso é bem legal, e aí para a gente não ir parando durante o webinar para responder cada questão, eu peço que vocês coloquem ali, utilizem o recurso P e R, né, perguntas e respostas, ali na barra superior do Teams aí de vocês, e vocês vão já enviando as dúvidas durante o decorrer do webinar. Coloca ali, já vai enviando, né? E aí, ao final do evento, essas perguntas elas serão selecionadas e serão respondidas, tá? E aí a gente consegue responder aí as perguntas de vocês. Se não der para responder todas, fiquem tranquilos, vocês podem chamar a gente lá depois no WhatsApp ou no e-mail, vai ter um outro QR Code lá no final para vocês falarem diretamente com os nossos especialistas. Então isso é bem importante, porque caso a sua dúvida, pô, ô Renan, ô Matheus, eu coloquei a dúvida lá, mas passou batido, acho que não foi selecionado, ou não respondeu, ou não entendi a resposta, fica tranquilo, pode chamar novamente depois aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, ou entrar em contato direto conosco, que nós responderemos as dúvidas de vocês. Ok? Dando sequência aqui na nossa agenda, então hoje o nosso tema do webinar é detecção de gases inflamáveis na indústria. Então, é bem importante aí esse tema, tem muita coisa, muito conhecimento, muita informação para a gente agregar aí e conseguir transmitir da melhor forma possível para vocês. Hoje o nosso público-alvo, eles são os profissionais de segurança, profissionais de meio ambiente, saúde, segurança do trabalho, profissionais que executam as atividades ali em áreas de risco, com presença de gases inflamáveis, enfim, no geral ali com algum risco aos gases inflamáveis também. Ok? Então, o nosso conteúdo programático, nós iremos iniciar ali com a apresentação breve da Leo Ambiental. Então, estou vendo aqui bastante novos participantes, isso é bem importante aí. Então, como nós realizamos em todos os webinars, nós faremos aí uma breve apresentação para quem ainda não conhece aqui a Leo Ambiental. Seguido, o Matheus vai dar início lá no que são os gases inflamáveis, os principais gases inflamáveis e suas aplicações, riscos e controles em caldeiras alimentadas por gases inflamáveis, lá baseado lá nas informações que tem nas normas, na NR13, inclusive, tecnologia disponível para detecção de gases inflamáveis e as boas práticas de operação e monitoramento contínuo desses gases. Tá bom? Matheus, já fala alguma coisa aqui da surpresa para o final ou deixa... O que você acha? A gente deixa um ponto de interrogação melhor? Deixa um ponto de interrogação. Melhor? Deixa um ponto de interrogação. Vai Ótimo. ser algo diferente aí. Vai ser algo diferente. Até eu vou participar disso. Então maravilha. Ó, pessoal, eu ia dar um spoiler aqui, então vamos aguardar aí o decorrer do webinar para a gente passar as informações aí para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Iniciando aqui a apresentação da Leo Ambiental, então nós ficamos localizados em São Paulo, capital, e atendemos clientes em todo o Brasil, tá? Então nós possuímos soluções para a preservação da vida e proteção do meio ambiente. Atendemos as frentes de detecção de gases, detector fixo, detector portátil, a parte de analisador de gás, analisador de oxigênio e também a parte de medição de material particulado. Ok? Alguns dos nossos produtos, temos a nossa linha de detecção portátil de gases, a linha de detecção fixa. Além disso, nós temos a nossa frota de locação dos detectores de gás. Estou vendo aqui que bastante cliente está participando aqui desse webinar também, já utilizam a nossa frota de locação de equipamentos. Então, nós temos disponíveis aí diversos equipamentos para atender a demanda de vocês. Renan, eu preciso locar um equipamento para uma parada, ou um período mais curto, uma demanda que teve por uma semana, 10 dias, 15 dias, ou contrato maior ali de 1 ano, 2, 3, 4 anos, enfim. Então, a nossa modalidade de locação ela é bem
personalizável de acordo com a demanda de cada um de vocês, tá? Além disso, temos os kits completos para calibração e teste de resposta nos equipamentos. Então, hoje, a Leo Ambiental é uma das maiores fornecedoras aí desses kits para teste de resposta, em atendimento às normas também. Então, possuímos os cilindros, reguladores, para conseguir fornecer aí para vocês, e os cilindros, obviamente, com o melhor custo-benefício do mercado, tá? Temos a parte também do medidor de particulados e a parte de analisador de gases e emissões atmosféricas. Nós chamamos aí do sistema SEMS completo, tá? E também temos até uma novidade aí, né, Matheus? A questão dos exaustores e insufladores também. Então, Então, caso caso vocês vocês possuem essa necessidade aí, é importante a gente conhecer também e apresentar nossas opções, né, Matheus? Isso é bem importante. Além disso, dando sequência, temos uma das melhores estruturas de atendimento do mercado, nossa assistência técnica aí, especializada, nossa equipe é especializada na tecnologia dos equipamentos, tá? Então, Renan, mas eu tenho um equipamento aqui comigo da marca A, da marca B, da marca C, D, enfim, tenho diversas marcas aqui comigo. Fica tranquilo, a Leo Ambiental ela realiza a parte de calibração, manutenção, calibração praticamente em todas as marcas e modelo do mercado. Então, se você tem marcas diversas aí, variáveis na sua operação, aí na sua frota de equipamentos, então fica tranquilo que a gente consegue também atender todos os seus equipamentos, tá? E além disso, nós temos o menor tempo de atendimento técnico do mercado, tá? Renan, mas o que seria esse menor tempo de atendimento técnico do mercado? Estamos falando aí de 3 ou no máximo 5 dias, né? Então, inclusive, temos indicadores internamente aqui para a gente seguir rigorosamente esse tempo de atendimento. O Matheus também tem lá os indicadores dele na área técnica para conseguir seguir com esses indicadores, né, Matheus? Então a gente fica acompanhando de perto aí também junto com eles para a gente conseguir ter e manter esse menor tempo de atendimento técnico do mercado. E em caso de emergência, a Renan, 3 a 5 dias para mim não me atende, mesmo assim a minha operação ela não pode parar esse prazo e tal. Então, em caso de emergência, o tempo ele pode ser ainda menor, entendeu? Renan, em um dia, 2 dias, enfim, a gente consegue colocar ou encaixar isso dependendo da urgência. E se mesmo assim, Renan, um dia também eu não posso parar minha operação. Eu preciso, tem que ser, o processo tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido. Fica tranquilo, então a gente consegue disponibilizar um técnico para conseguir fazer esse atendimento em loco. Então nós temos uma engenharia de campo especializada para realizar esse atendimento em loco aí para vocês, né? Então, seja em qualquer localidade que você estiver, qualquer estado do Brasil que você estiver, nós conseguimos disponibilizar o técnico para ir te atender em loco, para você não precisar mandar o equipamento, ou ficar sem, ou parar a operação, enfim, a gente consegue aí atender aí dessas maneiras para vocês não pararem o processo de vocês, ok? E a Leo Ambiental, ela é acreditada pela Rede Brasileira de Calibração, então nós somos acreditados pelo Inmetro, possuímos aí a equipe de signatários autorizados, parcerias, obviamente, com os principais fabricantes, tá? O nosso código de acreditação, ele está aí na tela, aí aparecendo 0735. Isso é bem importante, tá, pessoal? Vocês realizarem essas consultas de laboratório acreditado, quando tiver em algum processo, alguma negociação, para conseguir ali ter a confiabilidade, obviamente, né? Porque entrar no site do Inmetro, digita lá Leo Ambiental, você vai ver que vai aparecer nosso laboratório lá, e aí isso é bem importante, obviamente, em primeiro lugar, a segurança do colaborador, por conta que vai estar atendendo a norma com o serviço de calibração, tá bom? Aqui eu gostaria de colocar todos os nossos clientes nesses slides, mas aí ficaria aí, tinha ter que esticar muito slide aí, né, Matheus? Para a gente ia dar um baita trabalho pro pessoal do marketing ali, montar os slides, conseguir encaixar ali, mas resumindo alguns clientes que nós atendemos aqui. Além disso, a Leo Ambiental,
o nosso departamento de marketing tem colocado com frequência ali, somos bem ativos nas redes sociais, tanto no Facebook, no LinkedIn, no X, né, que é o Twitter, YouTube, Instagram. Então, sempre nós colocamos ali alguns artigos técnicos, algumas informações. Então, isso é legal. Até para vocês também terem ali acesso mais fácil ali às informações, todo o nosso processo interno também, a notícias, ao segmento de vocês, né? Então, tá num segmento ali X, então, pô, ó, Léo lá, o pessoal da Léo postou ali um artigo interessante para o meu segmento específico, então isso é bem importante que a gente fica constantemente colocando aí essas informações lá no nosso site e também fiquem à vontade de também nos informarem aí, se darem alguma dica, ó, sinto falta ali do segmento tal, do artigo técnico falando sobre tal coisa, enfim, que obviamente iremos avaliar, iremos estudar internamente e, se for possível, colocar também nos próximos artigos técnicos que forem publicados. Tá bom, pessoal? Vou chamar agora, vou passar a palavra para o Matheus. Mais uma vez agradeço aí a participação de vocês. Tenham um excelente webinar, tá? Volto ali um pouco mais para frente para passar mais algumas informações para vocês ali, deixar ali uma curiosidade. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais. Beleza, Renan. Brigadão. Bem bacana, é bem importante, tá? Você que está nos ouvindo, que você conheça, né, todas as nossas soluções. A gente sempre preza, né, em mostrar quais são os nossos serviços, as nossas soluções. A Léo, ela vai muito além, né, da detecção de gás, da detecção portátil, da detecção fixa, né? E a gente vem até a ponta, né, que é o fornecimento de conteúdo, né? Conteúdo técnico, conteúdo focado, porque a gente entende que muito além, né, de ter a melhor tecnologia em mãos, é saber utilizar essa melhor tecnologia, saber extrair o melhor da tecnologia para garantir segurança e confiabilidade. Ô, Renan, aproveitando que você listou aí todos os nossos clientes, tem uma pergunta aqui, o pessoal me cutucou aqui e falou, Matheus, esqueceu de lançar a pergunta. Tem uma pergunta aqui para o pessoal, tá? Já questionando se quem está nos ouvindo já é cliente da Leo Ambiental, né? Tem muitos nomes conhecidos aqui, né? Com certeza o próprio Renan mencionou, né? Muitos nomes conhecidos aqui, pessoas do dia a dia aí, parceiros de longa data, né? De muitos anos, né? Mas tem muitos nomes que a gente não conhece, né? Então, para isso a gente queria entender, né? Para melhor atendê-los, né? A gente queria entender se você já é cliente da Leo Ambiental, tá? Se você já é um parceiro da Leo Ambiental ou não. Beleza? Vou deixar alguns segundinhos na tela. Já queria aproveitar para agradecer novamente a participação de todos vocês, né? O webinar a respeito de detecção de gases inflamáveis, com um pouco de foco em caldeiras, em NR13, né? A gente tem diversos tipos de caldeiras, a gente vai explorar um pouquinho a respeito desses tipos, né? Mas nós temos na indústria, com muita frequência, caldeiras, né? Alimentadas por gases combustíveis, né, por gases inflamáveis, por gás natural, por GLP, são os dois gases mais utilizados nesse tipo de caldeira, né? E a norma ela traz, né, e desperta algumas preocupações para esse tipo de operação e a gente vai conseguir destrinchar melhor dentro desse webinar. Vai ser um conteúdo técnico bem enriquecedor para todos vocês. Muitas partes aqui do nosso conteúdo pode ser que não seja novidade, pode ser que você tenha visto até em outros webinars, né? Inclusive a parte da teoria dos gases inflamáveis em vários webinars a gente passa a respeito, né, traz essa teoria, mas é sempre importante a gente reforçar, é sempre importante a gente construir uma linha de raciocínio para que vocês estejam tenham, né, o máximo de capacitação possível para garantir segurança no dia a dia das operações de vocês, tá bom? Dando sequência aqui,
A gente vai começar, obviamente, falando sobre gases inflamáveis. A gente precisa entender o que são os gases inflamáveis, qual que é a teoria por trás dos gases, líquidos e vapores inflamáveis, tá? Então, características, né? Os gases inflamáveis são substâncias que em em determinadas concentrações, eles têm potencial explosivo, potencial inflamável, podem ser, né, inflamáveis, né? Eles estão presentes em diversos ambientes industriais, em diversos processos industriais, inclusive em caldeiras. E nós vamos explorar um pouquinho mais a respeito, um pouquinho à frente, tá bom? O principal risco do gás inflamável, né? A gente sabe que ele é inflamável e precisa utilizar da propriedade inflamável dele, né? Porém, tem que ser controlado. Então, o principal risco é o risco de vazamento, né? Desses gases que podem se acumular e causar explosões e incêndios em áreas onde não desejamos que essa situação ocorra, né? Então a gente utiliza o gás inflamável no processo, utiliza da inflamabilidade do gás no processo para gerar calor, tá? Mas isso tem que ser 100% controlado, né? Então a gente não pode ter o vazamento desse gás no ambiente, porque a gente pode ter a reação em cadeia em um ambiente não controlado. Tá? E aí tem dois conceitos básicos, eu sempre gosto de trazer, que é o conceito de inflamabilidade e de mistura inflamável. Tá? Conceito de inflamabilidade, né? Que é a capacidade da substância reagir rapidamente com oxigênio, né? E liberar o calor e a luz, que é a reação em cadeia. Tá? E o conceito de mistura inflamável, tá? Existem várias misturas que são do tipo inflamável, mas nem toda mistura inflamável, né, ela pode entrar em processo de... Nem toda mistura vai ser, de fato, um gás, né? Em forma gasosa vai ser inflamável, tá? E aí, tratando aqui, focando basicamente na reação em cadeia, que é exatamente o processo de ignição ali do gás inflamável da atmosfera explosiva, a gente tem aqui três itens básicos que a gente precisa entender para que a gente tenha, né, a reação em cadeia, para que a gente tenha a ignição do processo, para que a gente tenha de fato a liberação de energia e de calor no processo. Isso de forma controlada ou de forma descontrolada, que é a situação que a gente quer evitar, tá? Então, para que a gente tenha a reação em cadeia, o que a gente precisa, né? Então, primeiro, a presença de gás em quantidade suficiente, a presença de um gás inflamável, né, em quantidade suficiente, a presença de oxigênio em quantidade suficiente e a fonte de ignição. Isso dentro de um forno, dentro de uma caldeira, em um processo controlado, ele está ok, é isso que a gente vai controlar, é isso que a gente precisa, né? O problema é quando a gente tem esse vazamento, né, em uma área sem o controle, e a gente vai ter a mistura do gás inflamável com o oxigênio do ambiente, faltando apenas a fonte de ignição, tá? Mais para frente, quando a gente estiver falando da parte das caldeiras, quando a gente for falar da parte de controle desses vazamentos, tá? Do monitoramento contínuo de gases inflamáveis, eu vou trazer dois cases bem interessantes para vocês. Tem dois vídeos bem interessantes que mostram exatamente o produto de uma área não controlada e que houve um vazamento de gás inflamável, tá? E aqui a gente tem a curva, né, de inflamabilidade, tá? Isso aqui é bem interessante também, é uma teoria bem importante para que a gente entenda, principalmente quando a gente está executando o monitoramento contínuo desses gases, né? Então, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser. Então, a gente sempre traz essa imagem aqui, essa imagem é bem esclarecedora, e ela mostra para a gente, né, a faixa laranja aqui, ela mostra para a gente exatamente o aumento da quantidade de gás inflamável no ambiente. Desde o momento onde você não tem o gás inflamável, tá? Zero, até o momento onde você só tem o gás inflamável, 100% em volume de gás inflamável naquele ambiente, sem ar atmosférico, tá bom? A primeira parte aqui, o primeiro pontilhado, né, na cor verde, ele é exatamente o 100% do LEO, 100% do limite inferior de explosividade, que é a unidade de medida que é monitorado o gás inflamável, né?
limite inferior de explosividade. E a gente vai ver daqui dois slides, dois exemplos, né? E a gente tem, cada gás ele tem um limite inferior de explosividade diferente, tá? Uns formam uma atmosfera explosiva mais rápido, tá? Outros formam a atmosfera explosiva de forma mais lenta, precisam de uma quantidade maior de gás no ambiente para poder formar essa atmosfera explosiva, tá? Mas esse primeiro retângulo, ele é exatamente a faixa de monitoramento dos nossos equipamentos, sejam eles detectores portáteis ou detectores fixos. Nós temos equipamentos que monitoram toda a faixa de inflamabilidade? Sim, nós temos, mas não é muito comum. Por quê? O que nos interessa, geralmente, do ponto de vista de segurança, é se manter abaixo da atmosfera explosiva. Ou seja, detectar o gás antes que ele chegue na atmosfera explosiva, antes que ele chegue no limite inferior de explosividade. Bom, então partindo do zero aqui, chegando no 100% aqui do Léo, que é o momento onde nós temos a formação da atmosfera explosiva, ou seja, é o momento onde a mistura entre ar e combustível ela é ideal, né? Faltando apenas a fonte de ignição para que você tenha a reação em cadeia, beleza? Entre esse primeiro tracejado e o segundo tracejado, nós temos a faixa explosiva, ou seja, dentro dessa faixa aqui, qualquer fonte de ignição que você tenha vai causar a reação em cadeia. E aí é importante a gente lembrar que alguns gases, nós vamos ver, né? Eu destaquei alguns gases inflamáveis bem utilizados, e a gente vai ver o limite inferior de explosividade, que é esse primeiro tracejado, e o limite superior de explosividade, né? Que forma ali, os dois fechados formam a faixa explosiva. E alguns gases têm uma faixa maior, outros gases têm uma faixa explosiva menor, tá? Acima do limite superior de explosividade, nós temos uma faixa não inflamável novamente, tá? Por quê? Porque você tem muito combustível para pouco ar atmosférico, tá bom? Aqui a gente tem uma outra imagem que exemplifica legal exatamente a questão do limite superior e o limite inferior. Então aqui a gente tem a mistura pobre, mistura ideal e mistura rica, ou seja, com muito gás inflamável e pouco ar atmosférico, tá? E a gente tem um exemplo já com números reais do metano, né, do CH4. E esse exemplo é bem bacana para a gente entender, de fato, a correlação, tá, entre o limite inferior de explosividade e a quantidade volumétrica do gás no ambiente. Então, trazendo o exemplo de CH4, a gente conhece, por teoria, que o limite inferior de explosividade do metano, né, CH4, majoritariamente, né, é gás natural, né, majoritariamente formado por metano, né, o limite inferior é de 5% em volume, ou seja, 5% em volume corresponde 100% do Léo, beleza? Então, o que a gente vai monitorar? A gente vai monitorar de 0 a 5% em volume de CH4, quando o nosso risco é o metano, quando o nosso risco é o gás natural, tá bom? Entre 5 e 15%, que é o limite superior de explosividade, a gente tem a faixa explosiva, tá? Acima de 15%, eu já não tenho mais inflamabilidade do metano, porque eu tenho muito metano para pouco ar atmosférico, né? Para pouco oxigênio. Bom, e aqui é a faixa não inflamável, porque está descompensada ali a mistura. Eu tenho muito combustível e pouco ar. Beleza, pessoal? Então, geralmente, as faixas que os nossos equipamentos vão trabalhar, seja ela qual área for, seja ela em detecção fixa ou portátil, é de 0 a 100% do Léo, onde 100% do Léo é o momento que nós formamos a atmosfera explosiva. Então a gente precisa ficar aqui dentro da faixa não inflamável, tá? Isso porque
Por isso que geralmente os alarmes, né, desses equipamentos, eles estão em 10% do léu, 20% do léu, muito antes, né? A ideia é detectar o gás inflamável muito antes da gente ter a formação da atmosfera explosiva. Beleza, galera? Essa é basicamente uma teoria por trás ali do monitoramento dos gases inflamáveis. É bem importante que a gente entenda a unidade de medida, entenda o que é limite inferior e superior de explosividade e conheça os valores e as características desses gases inflamáveis, tá? E é isso que a gente vai ver agora, né? Eu destaquei alguns tipos de gases inflamáveis e trouxe algumas características desses gases inflamáveis para a gente tratar, tá bom? Mas antes da gente listar esses gases inflamáveis, acho que eu trouxe aqui uns 4 ou 5 gases inflamáveis, 5 gases inflamáveis diferentes, muito utilizados, né? E aí, antes da gente avançar, já tem uma pergunta bem bacana para a gente listar, para a gente poder mapear legal o perfil de vocês, tá? E a pergunta é a seguinte: sua empresa faz uso de gases inflamáveis nas operações? Então, tem uma caldeira a gás inflamável, tem um fogo, tem cozinhas industriais que têm gás em tubulações, tem outros processos que requerem a utilização de gases inflamáveis, muitas vezes processos de corte de solda ou similares, tá certo? Se a sua empresa faz uso de gás inflamável, você clica aí no sim. Se a sua empresa não faz uso de gás inflamável, tudo bem, você marca aí ou não, tranquilo, mas é bem importante que você absorva o máximo de conhecimento aqui sobre esse webinar, porque amanhã ou depois você pode estar posicionado aí em uma atividade envolvendo a utilização de gases inflamáveis. Eu confesso, é muito comum, né? Muito difícil uma indústria, uma empresa não fazer uso de gases inflamáveis, tá? Pelo menos um refeitório, tubulações, armazenamento de gás, cilindros, trabalhos de corte solda, fornos, né? Processos que requerem aquecimento térmico. Então, é muito comum, né? A utilização de gás inflamável em processos industriais por conta da necessidade ali de calor, de energia, de trabalho, tá bom? Dando sequência aqui, muito obrigado pelas respostas. Sempre bem importante vocês participarem, tá? A gente tem uma alta participação aqui, muitas pessoas responderam, isso aí é bem bacana. Então, dando sequência aqui, a gente viu uma teoria breve a respeito aí dos gases inflamáveis, entendemos ali a faixa de fato que é inflamável, entre o limite inferior e superior de explosividade. Entendemos a faixa onde o nosso equipamento vai trabalhar, né, o 0 a 100% do léu. E aí eu listei alguns dos principais gases inflamáveis e suas aplicações, tá? Pode ser que você tenha mais de um na sua operação, pode ser que você tenha apenas um, ou pode ser, como você, se você que respondeu não, pode ser que você não tenha nenhum na sua operação, mas é bem importante que você absorva toda essa teoria, certo? Então, o primeiro gás é o metano, né? O metano, mais conhecido como gás natural. Então, o gás natural ele é majoritariamente formado por metano, por CH4, fórmula química do metano, né? CH4, uma molécula de carbono junto com 4 moléculas de hidrogênio, né? É um hidrocarboneto. Né? Então você pode encontrar muito esse termo na indústria, né? Monitoramento de hidrocarbonetos, né? Detecção de hidrocarbonetos, tá bom? Os hidrocarbonetos são gases geralmente inflamáveis, tá? Formados por cadeias entre carbono e hidrogênio, tá? Propriedades básicas, principal componente do gás natural, como eu mencionei, densidade, ele é mais leve do que o ar. Isso é bem importante também, tá? Principalmente quando a gente fala de posicionamento de detector fixo, se nós estamos falando de monitoramento de gás natural, esses equipamentos tendem a estar mais no alto, né? Tendem a estar na altura, tendem a estar acima dos pontos de vazamento. Por quê? Porque o gás natural, né, o metano, ele é mais leve do que o ar. Então, quando ele vaza na atmosfera, ele tende a subir, tá bom? E não a descer, e não a se acumular ali a meia altura como outros gases. Então ele tem uma densidade menor do que o ar, ele tende a
subir. Teoria do limite inferior e superior de explosividade. Qual que é o limite inferior? 5%, a gente até viu naquele exemplo, limite superior 15%. Ou seja, isso significa que a faixa explosiva está entre 5% e 15%. Acima de 15%, ele não vai ser inflamável, porque com certeza vai ter mais gás inflamável. O gás inflamável começa a tomar, né, o espaço do oxigênio no ambiente, reduz a quantidade volumétrica de oxigênio no ambiente, o que não permite que ocorra a reação em cadeia. Uma quantidade menor que esse 5% em volume, ou seja, menor que o 100% em volume, também não vai gerar reação em cadeia, está dentro da faixa controlada, exatamente dentro da faixa onde o nosso equipamento monitora. Aplicações, uma das mais comuns, combustível em caldeiras, tá bom? Combustível em fornos e também em turbinas. Então é um gás inflamável muito utilizado, né? Usado em geração de vapor, energia, processos petroquímicos, abastecimento doméstico e comercial via gás canalizado. Então, é o gás inflamável, né? Ou um dos gases inflamáveis mais utilizados no mundo, né? Tanto na área industrial, na área comercial e na área residencial também. Tá? Na minha casa, por exemplo, eu não utilizo GLP, propano, eu utilizo gás natural, é um gás em tubulação, né? Então tem tubulações pressurizadas lá que alimentam continuamente ali de gás natural. Isso é muito comum na indústria também, né? É muito comum a gente ter esses tanques de armazenamento. Aqui eu deixei um exemplo de um tanque de armazenamento, tá? Geralmente ficam em áreas abertas, exatamente para facilitar ali a propagação em caso de algum vazamento, mas é extremamente importante que seja monitorado de forma contínua o vazamento ou o possível vazamento exatamente com detectores de gás. Nós temos outros tipos, né, de invase, muitos outros tipos de invase, inclusive, por exemplo, do próprio gás natural. Ou muitas vezes nós temos ali a alimentação direta, né, vindo diretamente, como é o caso de ambientes comerciais e residenciais, certo? Dando sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho a respeito do GLP, né? Então a gente viu algumas questões relacionadas ao gás natural, né? Ao metano, majoritariamente preenchido por metano, né? Um gás mais leve, muito utilizado em diversos processos industriais, e um outro gás muito utilizado em diversos processos industriais também é o GLP, o gás liquefeito de petróleo. E esse gás ele tem, né, algumas, até a forma de invase dele é um pouco diferente. Geralmente, uma parte ali do invase é em forma líquida, aproveitando ali algumas propriedades químicas do gás para conseguir armazenar muito mais gás em volumes menores, tá? Então, composição. O GLP ele é composto por diversos hidrocarbonetos, né? Se a gente observar ali, então a gente tem, por exemplo, propano, né, entre 40% e 60%, butano, entre 30% e 60%, propeno até 5%, butenos até 5% e traços de outros hidrocarbonetos. Todos eles são hidrocarbonetos. E aí por que está aqui de 40% a 60%, de 30% a 60%? Porque essa composição ela pode variar, tá? E muitas vezes ela varia em função da região onde esse gás ele é utilizado. Por quê? Por conta de eficiência energética. Depende muito de temperatura ambiente, de umidade, de pressão, tá certo? Então pode haver ali uma variação na composição do GLP em função da região que ele é utilizado para otimizar o uso e ter a maior eficiência energética possível, absorver a maior eficiência daquele gás, tá bom? Propriedades. Mistura armazenado sob pressão em estado líquido. Isso é o que eu estava comentando, né? Então, o GLP ele é armazenado em forma líquida para que você consiga comprimir uma quantidade muito maior. Então, em pressão, sob pressão, se torna mais seguro e você consegue armazenar um volume maior. Só que esse gás, esse líquido em
quando você reduz a pressão desse líquido em temperatura ambiente, ele já se torna vapor, já vai para a forma gasosa e aí você tem o abastecimento de fato. Então, armazenar o GLP de forma líquida, né, um gás liquefeito, né, se torna mais seguro, garante mais estabilidade, né, no armazenamento e garante que você consiga também armazenar uma quantidade maior do gás em recipientes menores, tá certo? Diferente do gás natural, o GLP ele é mais pesado, né? Isso por conta da característica, né, dos gases que compõem ele, tá? Então, o propano é mais pesado do que o ar, o butano é mais pesado do que o ar, o propeno, os butenos são gases mais pesados do que o ar. Então, a composição em si é feita por hidrocarbonetos mais pesados, hidrocarbonetos maiores, né? A gente estava falando ali do CH4, né? Uma molécula de carbono, 4 moléculas de hidrogênio, né? E aí a gente está falando, por exemplo, do propano, que tem uma composição alta, ou do butano, tem 3 moléculas de carbono, 8 moléculas de hidrogênio, então é uma molécula, né? É uma molécula de propano, ela é maior e ela tende a ser mais pesada, ela tende a ter uma densidade, por isso que o gás em si ele é mais pesado do que o ar, tem uma densidade maior. Ou seja, se quando eu tenho um monitoramento contínuo de gás natural, eu procuro posicionar os equipamentos acima dos pontos de vazamento, diferente, vai acontecer diferente no GLP. Né? Quando eu tenho o possível vazamento de GLP, tende-se a posicionar os equipamentos abaixo do ponto de vazamento, tende-se a posicionar os equipamentos geralmente próximo ao solo, porque ele é muito mais pesado, ele tem praticamente o dobro de densidade relativa em comparação ao ar. Então ele tende a se acumular próximo ao solo. Limite inferior de explosividade e superior. Isso aqui também vai ter uma variação de acordo com a FDS que for verificada, de acordo com a FISP que for verificada, ou a teoria, exatamente por conta da possível variação ali das composições dos gases que compõem o GLP. Limite inferior de explosividade, nessa teoria de embasamento para esse webinar, 2% em volume, limite superior de explosividade, cerca de 10% em volume. E essa seria a faixa explosiva, tá? Entre 2 e 10% em volume. Ele tem uma faixa, embora ele tenha um limite inferior muito menor, né, menos que a metade do limite inferior do gás natural, ele tem uma faixa explosiva menor, né, entre 2 e 10. Já o gás natural, entre 5 e 15. Né? Ele tem um limite inferior um pouco maior, né? 5% em volume, porém o gás natural vai até 15% em volume, uma faixa um pouco maior. Aplicação também é combustível em caldeiras de pequeno e médio porte, assim como o gás natural. Muito utilizado em locais sem rede de gás natural, ou seja, quando você não tem, né, na ausência ali de tubulação de gás encanado, seja na área comercial, seja na área residencial, é possível utilizar ali, ter os cilindros de GLP, que são muito comuns, utilizados em especial na área residencial, né, tanto em casas quanto em prédios que utilizam. Vou mostrar, tem até uma imagem do armazenamento com cilindros maiores, né, de GLP. Presente em cozinhas industriais, fornos e também em laboratórios, dependendo do processo. Pode ser envasado assim, né? Tem aqui os padrões de cilindro de uso comercial, padrão de cilindro utilizado na área residencial, né? O famoso botijão de gás. Também na área residencial aqui, utilizado aqui para tubulação, para alimentar, né, as tubulações de gás inflamável de prédios, né, residenciais ou comerciais, porém supridas ali por cilindros, né, recipientes bem maiores. Então, geralmente são utilizados ali em alguns processos onde você não tem a conexão direta de gás natural, uma alimentação ativa de gás natural, exatamente por conta da facilidade e da segurança que você tem de
mantê-lo em forma líquida, manter a estabilidade do GLP pelo armazenamento em forma líquida. Ou também utilizado em recipientes, em tanques um pouco maiores, também como exemplo aqui da imagem, tá bom? Assim como o gás natural, é muito comum a utilização em processos industriais. Nós temos diversos clientes, inclusive clientes de caldeiras, né, que uns utilizam gás natural, outros já utilizam o GLP, algumas atividades de fornos, algumas atividades de processos de refino, né, e uns utilizam gás natural, outros utilizam o GLP. Beleza, galera? Dando sequência aqui, seguindo aqui para o nosso terceiro gás e muito utilizado na indústria, esse tem características bem diferentes, esse já é tratado, né, de forma diferente. Você que já lidou aí, já trabalhou aí com o hidrogênio, né, sabe o quão instável ele é, né, por algumas características químicas, né? Então, fórmula química H2, né, duas moléculas ali de hidrogênio. Propriedade mais leve do que o ar, muito mais leve do que o ar, né? Principalmente se você comparar com o gás natural, ele já é muito mais leve do que o gás natural. Quando você compara com o ar atmosférico, você observa que essa diferença é muito maior ainda em questão de densidade, né? Então é um gás muito leve, é um gás que se dispersa rapidamente, é um gás difícil de detectar exatamente por essa característica, né? Porém, é um gás extremamente perigoso, né? Ele depende, né? Diferente do gás natural, diferente do GP, ele depende de uma energia de ignição muito pequena, tá? Altamente inflamável, né? Tem limite inferior em 4% em volume, só que o seu limite superior é 75% em volume. Então você tem uma faixa inflamável muito grande, tá? Então, no GLP, a gente está falando de uma faixa inflamável de cerca de 8%, né, de 2 a 10. No metano, né, no gás natural, a gente está falando de uma faixa de 10%, né, de 5 a 15. Aqui a gente está falando de uma faixa de cerca de 71% em volume. Então, a partir do momento que você alcança a formação da atmosfera explosiva, você tem um range muito grande ali, e dependendo de uma fonte de ignição muito pequena para gerar a reação em cadeia, né? Então, é um gás que tem características muito peculiares, né, diferentes dos outros hidrocarbonetos, né? Ele não tem carbono na sua composição, ele é muito mais leve do que o ar, ele não depende de uma fonte de ignição com muita energia, uma pequena fonte de ignição já é capaz de gerar a reação em cadeia, e ele tem uma faixa explosiva extremamente grande, né? O que torna muito crítica a operação com hidrogênio. Tá? Ele é usado em refinarias, em indústrias químicas, é combustível em turbinas, em caldeiras adaptadas, né? Principalmente agora que a gente está falando muito de hidrogênio verde, é uma tendência, né, na área industrial a utilização do hidrogênio verde. O produto, né, da combustão do hidrogênio é muito mais limpo do que o produto de combustíveis fósseis, né? É muito mais limpo do que o produto da combustão utilizando o gás natural ou o GLP, por exemplo, tá? Então, ele é mais sustentável, o uso dele é mais sustentável, porém a operação com ele é muito crítica, né? Na aviação, por exemplo, já está sendo utilizado, já está rodando, né? Já tem turbinas movidas a hidrogênio verde, né? É muito instável, é muito difícil a operação com hidrogênio, porém ele é muito mais sustentável do que outros combustíveis. Bom, importante em pesquisas de energia limpa, como eu mencionei, é mais uma característica, né? A gente está focado em sustentabilidade, focado em reduzir emissões atmosféricas, então é muito provável que em um curto período de tempo
tome uma proporção muito maior aí. A gente já tem a instalação de usinas, né? Indústrias para a produção de hidrogênio verde no Brasil, exatamente porque já ficou muito clara as vantagens de se operar com hidrogênio ao invés de se operar, por exemplo, com GLP ou com gás natural. Porém, a gente precisa de muito conhecimento técnico, de muito controle sobre a operação com hidrogênio, porque ele é extremamente instável, a operação com ele é extremamente crítica. Armazenado em esferas, né, tanques do tipo esferas, tá? Ou em cilindros, dependendo do processo onde ele é utilizado. É muito utilizado em processos laboratoriais também, né? Então é muito comum misturas de hidrogênio em cilindros, tá certo? Uso laboratorial é muito comum, a gente mesmo em laboratório a gente utiliza, né, o hidrogênio em pontos dentro ali do limite inferior de explosividade. Então é muito comum a operação em vazamento em forma de cilindro também. Beleza, galera? Partindo agora para o quarto gás muito utilizado em processos industriais, o acetileno, né? Dificilmente a gente tem uma indústria que nunca foi necessária a utilização de acetileno por conta exatamente do uso dele para operações de corte-solda, por exemplo. Tá? Então é um hidrocarboneto C2H2, né? Duas moléculas de carbono, duas moléculas de hidrogênio, mais leve do que o ar, igual ao hidrogênio, igual ao gás natural, tá certo? Então, o monitoramento dele, o monitoramento contínuo deve ser acima do ponto de vazamento. Ele é considerado um gás extremamente instável, igual ao hidrogênio, em pressões elevadas. E ele é armazenado em cilindros com solventes. Assim como o hidrogênio, ele também tem uma faixa inflamável muito grande. Né? O limite inferior de explosividade do acetileno está em cerca de 2,5, menor do que o do hidrogênio, que é 4% em volume. E o limite superior dele está em 85% em volume, maior também do que o hidrogênio. Né? Que é 75, cerca de 75% em volume. Então ele tem mais de 80% em volume de faixa inflamável, tá? É um gás extremamente crítico e extremamente comum a utilização desse gás, tá? Em processos de corte solda, né? Muito utilizado em solda e o corte de oxacetileno, é a mistura do acetileno com o oxigênio para realização de corte a quente, né? E é muito comum em parada geral, né? Muito utilizado em PGUs, né? Exatamente para as atividades de corte solda. E nem sempre o pessoal entende de fato o risco que está ali, muitas vezes utilizado dentro de espaço confinado, né, para essas operações de corte solda, e muitas vezes o pessoal não entende de fato o risco que tem na operação, o risco que existe de você deixar um cilindro desse aberto, ter uma falha de chama não percebida e ter o vazamento ali descontrolado sem a detecção correta desse gás em atmosfera. Tá? Aplicação na metalurgia, né? Em oficinas mecânicas e também a matéria-prima para síntese química. Tá? A indústria química também utiliza para outros processos. Tá? Mas é um gás muito crítico, geralmente ele é armazenado nesse tipo de cilindro, né? Geralmente em operações de corte-solda. E aí tem algo bem interessante, né? A gente vai falar mais para frente de tecnologia disponível para a detecção dos gases inflamáveis, e é muito importante a gente focar também na questão da tecnologia sensora para detecção de acetileno. Né? A gente já se deparou, por exemplo, com especificações técnicas para parada geral que exigiam, por exemplo, equipamentos com sensores LEO IR, né? Sensores LEO infravermelho, muito por conta da otimização de consumo de bateria, né? Geralmente os equipamentos com sensor IR, eles conseguem até 60 dias de bateria. No ramo dos portáteis aí, a gente tem equipamento aqui na linha de produtos da Leo que a gente tem 60 dias tranquilamente de bateria no equipamento, exatamente por conta da utilização de um sensor IR, de um sensor NDIR,
para a detecção de gases inflamáveis. Porém, os sensores IR não detectam acetileno, por exemplo, tá? Ele já se deparou com specs, né? Solicitando sensores LEO e IR, né? Quando a gente tem previsto, né, dentro da PGU, por exemplo, atividades com acetileno, tá? E aí seriam utilizados nessas frentes de trabalho de forma errônea. Se tivesse um vazamento, não iria ser detectado. Então é muito crítico, é extremamente importante que a gente conheça o gás, conheça as características desse gás e conheçam as tecnologias que podem ou não detectar cada um desses gases. Tem que ser feito um mapeamento completo. Beleza, galera? Dando sequência, nosso quinto e último gás muito utilizado, né, muito detectado na indústria, o pentano, também um hidrocarboneto, C5H12, né, um gás bem pesado, mais pesado do que o ar, uma molécula bem grande, né, é um líquido volátil, geralmente é armazenado em forma líquida, como pentano líquido, né, tem um limite inferior bem baixo, só 1,4 de todos esses gases que a gente passou, ele é o que tem o limite inferior de explosividade menor, né? Apenas 1,4% em volume já é o suficiente para formar uma atmosfera explosiva em um ambiente. E tem um limite superior de 8% em volume. Usado como agente expansor na produção de isobloco ou isoblock, como algumas indústrias utilizam, né? O EPS, o poliestireno expandido, né? Nós temos vários clientes aí, tem até clientes nossos de isoblock aqui no nosso webinar, que utilizam o pentano líquido nas operações, né? Para a confecção, para a fabricação de isoblock, e fazem o monitoramento contínuo com sensores tanto IR quanto catalíticos em diversos pontos da indústria onde você pode ter o desprendimento ali do gás pentano por conta da utilização do pentano líquido em natura. Também é utilizado como solvente e intermediário químico em processos de laboratórios. Tá? Então, indústria química, em processo de laboratório, também se utiliza o pentano. Só que ele, diferente dos outros, ele não é combustível de caldeira, tá? Ele é utilizado em outros processos industriais, mas não existe caldeiras alimentadas ao pentano. Beleza? É um líquido extremamente inflamável, com limite inferior de explosividade bem baixo, mas não é utilizado em caldeiras como, por exemplo, o GNP, o gás natural e o hidrogênio verde. Beleza, galera? Geralmente armazenado em tanques, né? Geralmente armazenado em forma líquida. Tem outros recipientes, esse é um dos exemplos. Dando sequência aqui, então, apenas para a gente traçar uma linha de raciocínio, a gente viu uma teoria a respeito dos gases inflamáveis. A gente conheceu alguns desses principais gases inflamáveis utilizados nos processos industriais, os gases inflamáveis mais detectados na indústria. E é importante, mesmo que você tenha na sua indústria apenas operações em gás natural, que você conheça as características de outros gases, porque em um outro momento você pode estar em uma frente de trabalho utilizando esses outros gases, como por exemplo o hidrogênio verde, que vem ganhando força aqui já no Brasil, né? Muita pesquisa, muito desenvolvimento, e é com certeza um combustível que vai substituir uma boa parte dos combustíveis fósseis utilizados, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho agora de uma temática muito importante, né, que são as caldeiras alimentadas por gases inflamáveis. Primeiro é importante a gente entender o que é uma caldeira. Talvez na sua operação você não tenha uma caldeira ou você não está ligado diretamente a um processo de caldeiraria, mas em algum momento você pode estar em uma frente de trabalho, principalmente você, técnico de segurança do trabalho, instrumentista, profissional, prevencionista ali, você pode enxergar ali um risco, por mais que você não esteja na frente de trabalho, você pode enxergar um risco ou um potencial de melhoria ali dentro da operação industrial da empresa que você trabalha. Então, definição básica de caldeira, existem algumas variações, mas essa é uma definição um pouco mais genérica, né? Então, caldeira
caldeira é um equipamento destinado a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosfera, utilizando a energia proveniente da combustão ou de outra fonte de calor. Ou seja, é uma máquina de gerar vapor, tá? Então, utiliza-se calor e água, basicamente, para gerar vapor. E aí esse vapor ele vai ser utilizado, né, como aqui está na parte aqui o objetivo industrial, né? Então geração de vapor para movimentar turbinas, né, geração de energia elétrica, por exemplo, né? Aquecimento de processos industriais, então áreas de refino, petroquímicas, área de alimento utiliza muito, né, vapor quente, área de bebidas, papel e celulose, né, utilizam, né, inclusive a maior caldeira do mundo, né, é de uma indústria de papel e celulose, né, que está localizada aqui no Brasil. Né? Se você não conhece, coloca, dá um Google lá, maior caldeira do mundo. Ela foi comissionada e startada entre final do ano passado e início desse ano. E foi classificada como a maior caldeira do mundo. Realmente a operação dela é impressionante. Tem vários vídeos aí na internet que vocês podem ver aí. E, de fato, ela tem uma capacidade absurda, né? A capacidade de geração de vapor é absurda, né? E é da indústria de papel e celulose que utiliza muito vapor, tá certo? Esterilização, né? Então, indústria farmacêutica hospitalar utilizam muito, né? Climatização e utilidades, né? Em hotéis, shoppings e hospitais também, área hospitalar, também para a parte de climatização, de aquecimento de ambientes. Aqui alguns tipos de caldeira, né? Então, obviamente, a gente vai focar nas caldeiras movidas a gás inflamável, mas é importante a gente conhecer para a gente saber distinguir, né, os tipos de caldeira. Então, uma caldeira muito comum, caldeira a lenha e biomassa, né? Então, a caldeira a biomassa ela tem sido muito utilizada no Brasil, né, para o reaproveitamento ali de matéria orgânica, né, geradores de vapor ou geradores de gás quente, né? Porém, o problema da caldeira de biomassa é que ela é extremamente poluente, né? Embora ela reaproveite ali a biomassa, né? Reaproveite matéria orgânica como combustível, existe um problema nesse tipo de caldeira, que ela depende muito dos sistemas de filtragem, que nem sempre são muito eficientes, né? E acabam emitindo muitos gases poluentes e muito material particulado. Né? A Leo Ambiental ela atua, né, na área de análise de gases em chaminés e também medição de material particulado, análise isocinética, né? Em caldeiras de biomassa, quando a gente atua, caldeiras utilizando o cavaco de madeira, por exemplo, a gente vê uma quantidade ali de material particulado relativamente alto, então depende ali de um bom sistema de filtragem, né? Caldeira a óleo combustível ou a diesel, né? Então utilizam ali os derivados de petróleo para alimentação, né? Elas são mais raras atualmente devido ao custo e emissões atmosféricas também, em especial de gases poluentes, tá bom? Caldeiras elétricas, essas aqui basicamente ali caldeiras com portes menores, tá? Por conta do consumo de energia elétrica elevado. Se você tiver que ter uma caldeira com uma potência energética mais alta, o consumo de energia vai ser muito alto. Então aí faz mais sentido utilizar biomassa, faz mais sentido utilizar óleo combustível ou gás inflamável, como a gente vai ver. Aqui tem uma imagem básica aqui de uma caldeira de biomassa, tá? Uma caldeira que reaproveita a biomassa para geração de calor, e essa é uma caldeira elétrica, né? A gente pode verificar nela aqui a ausência ali das tubulações de alimentação dos gases inflamáveis, tá? Caldeira a carvão mineral, né? Então, utilizadas em grandes plantas industriais, mas cada vez menos comuns por questões ambientais, também por poluírem muito. Né? Então, as caldeiras a carvão, né, elas estão sendo extintas, né, no Brasil, uma iniciativa muito boa, substituídas, né, por caldeiras de biomassa ou por caldeiras movidas a gás inflamável, tá certo? Exatamente por conta de questões ambientais. E aí chegamos nas caldeiras alimentadas por gases inflamáveis. Então a gente tem caldeira movida a gás natural, caldeira movida a GLP,
Há reaproveitamento de gases de processo, em especial em refinarias, tá? Que você faz o reaproveitamento de gás inflamável do processo para utilizar na alimentação de caldeiras, ou também hidrogênio, né? O hidrogênio verde, que vem tomando uma proporção muito grande. Aqui está um exemplo, né, de uma caldeira de gás inflamável. A gente pode observar as tubulações na cor amarela, indicando a alimentação. Essa é a principal característica, né, padrão de cores de tubulação. Né? A gente vai observar a tubulação na cor amarela, que é o sistema de abastecimento de combustível, né, o gás inflamável, sendo ele gás natural ou GLP, por exemplo, que são as duas mais comuns, tá? Funcionamento básico, isso de forma genérica, a gente sabe que existem diversos tipos de caldeira com princípios de funcionamento diferentes, mas de forma genérica, mais para o entendimento, né? Então, combustível é injetado no forno e misturado com ar, obviamente, em proporção compatível, né? Por isso que é muito comum em caldeiras, né, o monitoramento contínuo do nível de oxigênio na câmara de combustão. E esse é um dos serviços que a Leo Ambiental também fornece. Tá? Como eu mencionei para vocês, a gente atua fortemente na área de análise de gases, né, na parte de emissão atmosférica, chaminés, medição de material particulado também, e a gente também fornece muitos analisadores in situ de oxigênio, exatamente para controle de combustão. E aí na caldeira, como em outro princípio parecido, né, ou em fornos, por exemplo, né, é necessário que você faça o controle de combustão, e geralmente esse controle de combustão ele é feito analisando o nível de oxigênio. A gente fornece um equipamento de oxircônia, né, um analisador de oxigênio de oxircônia, que é instalado in situ ali no processo, exatamente para, com base no nível de oxigênio que você tem, você poder fazer um controle preciso de combustão. Então, dando sequência, né? Então, combustível e ar são misturados, combustão libera calor, que aquece superfícies internas, tubos, paredes, e aí você tem a alimentação da caldeira por água, que absorve o calor e vira vapor, né? E aí o vapor é conduzido para utilização em processos diversos, né? Diversos processos utilizam esse vapor para ações diferentes, mas essa é uma visão macro, um funcionamento genérico da caldeira. Então, alimenta com oxigênio, gás inflamável, faz a combustão, faz a reação em cadeia, a combustão controlada para aquecer a água e gerar vapor, armazenar esse vapor e distribuir esse vapor através de tubulações, tá? Requisitos de segurança na operação em caldeiras. Muito importante, aqui a gente já vai fazer um link bem bacana com a NR13. A NR13, né, ela fala a respeito de caldeiras, vasos de pressão, tubulação, tanque metálico de armazenamento de gases ou líquidos. E aí ela define os requisitos para segurança, operação, inspeção e manutenção, né? Principais pontos sobre caldeiras a gases inflamáveis. Então a gente vai focar aqui na NR13 voltada para caldeiras, né? A gente vai ver que a própria norma, quando ela vai falar de caldeira, ela destaca que aquilo ali é válido para caldeiras movidas a gás inflamável, né? Então, devem possuir sistemas de segurança contra explosões. Devem contar com instrumentos de controle para temperatura, pressão, nível de água. Obrigatoriedade no monitoramento contínuo de gases inflamáveis em caldeiras alimentadas por gases combustíveis, tá? Objetivo do sistema de monitoramento, obviamente, né, é detectar o gás inflamável, como a gente viu, antes de você alcançar o limite inferior de explosividade. E esse sistema de detecção, obviamente, ele vai estar integrado ao sistema de caldeira, né? Podendo, além de soar um alarme visual, um alarme sonoro, um alarme de área, né? Gerar ações, né? Fazer o desligamento da caldeira, fazer o corte através de eletroválvulas da alimentação de combustível da caldeira ou da alimentação geral de linha para estancar, né, o vazamento, para poder conter o vazamento. E aí, eu destaquei aqui o trecho da norma que fala, né, o trecho da NR13, que traz exatamente
né, alguns requisitos, né, para caldeiras, né, que são instaladas em ambientes fechados, né? Ou seja, o item 13.4.2.4 ele fala o seguinte: quando a caldeira estiver instalada em ambiente fechado, tá? A casa de caldeiras deve satisfazer os seguintes requisitos. E o primeiro item aqui, né, o item A da norma, ele já traz uma criticidade muito grande, né? Porque ele traz um trecho ali com vários requisitos relacionados ao posicionamento. E aí vamos ver que ele fala aqui, ó: construir prédio separado. Então a casa de caldeiras, né, ela deve estar separado de um outro prédio industrial, de uma área de escritório e etc, de uma área produtiva, tá? Então construir prédio separado, construído de material resistente ao fogo, podendo ter apenas uma parede adjacente a outras instalações do estabelecimento, porém com as outras paredes afastadas de no mínimo 3 metros de outras instalações, do limite de propriedade terceiro, do limite com as vias públicas e de depósito de combustíveis, excetuando-se reservatórios para partidas com até 2.000 litros de capacidade. Tá? Então, esse item aqui já deixa claro o quão crítico é a operação de caldeiraria. Tá? É muito crítico porque é uma máquina de operação contínua que consome ali grandes quantidades de gás inflamável e que opera sob alta pressão, né? O que torna essa operação muito crítica e requer muita atenção. Você, prevencionista, né, técnico de segurança do trabalho, a nossa recomendação é que você se aprofunde nesse tema e verifique, né? Faça uma geral ali nas caldeiras da indústria que você trabalha para garantir que elas estejam adequadas à norma, né? Para evitar cenas como nós vamos ver em alguns slides, daqui uns 3 slides a gente vai ver aqui dois exemplos de acidentes em caldeira, exatamente por conta, né, essas duas ocasiões, não por conta do descontrole de pressão, mas sim por conta do vazamento de gás combustível que alimenta essas caldeiras. Dando sequência aqui em outros trechos bem importantes da norma, B, dispor de pelo menos 2 saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas. Dispor de ventilação permanente com entrada de ar que não possam ser bloqueados, ou seja, ela vai estar fechada, mas tem que ter ventilação forçada, tem que ter sistemas que garantam a troca de ar no prédio da caldeira, tá certo? D, muito importante, é o item que a gente vai destacar aqui no nosso webinar. Dispor de sensor para detecção de vazamento de gás quando se tratar de caldeira a combustível gasoso. Então, você que tem uma caldeira alimentada por gás natural, ou GLP, ou porventura uma caldeira mais moderna já utilizando hidrogênio verde, é mandatório, por norma, que você possua um sistema de detecção de gases inflamáveis, um sistema fixo de detecção de gases inflamáveis para monitorar todo e qualquer vazamento na sua área de caldeira. Não ser utilizada para qualquer outra finalidade, dispor de acesso fácil e seguro necessário à operação e manutenção da caldeira, sendo que para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas, que são mais alguns itens genéricos para garantir segurança nas operações, né? Sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado proveniente da combustão para fora da área de operação. Aqui já é a chaminé, que a gente também atua com a parte de análise de gases, análise cinética, medição de material particulado. Dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes e ter um sistema de iluminação de emergência. Então a norma ela destaca todos esses itens mandatórios exatamente porque se entende a criticidade de operação, né? As caldeiras elas são, a gente tem um histórico, né, no Brasil de diversos acidentes em áreas de caldeira, representam uma parcela muito grande de acidentes industriais com sinistros e com perdas
de vidas, né? Perdas materiais, né? E perdas de vidas também. Exatamente, porque é uma máquina muito crítica que opera sob pressão, com consumo alto de gás inflamável, uma área com muitas tubulações e muitos pontos de alimentação de gás inflamável e que geralmente está em um ambiente fechado, tá certo? E aí destaca-se, obviamente, aqui para o nosso webinar o item D, né, que é dispor de sensor para detecção de vazamento de gás quando se tratar de caldeira a combustível gasoso. Então, caldeiras movidas a hidrogênio, gás natural, gás liquefeito de petróleo, elas necessitam de sistemas de detecção fixa de gases inflamáveis, como esse equipamento aqui. Então, é esse equipamento que você precisa instalar lá na sua caldeira. É um detector de gás fixo, geralmente não é feito apenas um ponto, tá? Geralmente a gente tem um estudo de área e aí instala-se alguns pontos de monitoramento, acompanhando a linha, né, acompanhando a tubulação de gás inflamável, geralmente muito próximos ali a válvulas, manômetros, aos pontos de conexão do sistema de alimentação da caldeira, ou seja, pontos onde você pode ter o vazamento, o desprendimento do gás inflamável, formando uma atmosfera explosiva. E aí esses sistemas de detecção fixa, até tem um exemplo aqui de uma disposição, né? Então acompanhando as linhas, né, de gás inflamável próximo aos sistemas de tomada, né, da própria caldeira, ao sistema de alimentação da própria caldeira. E aí esse equipamento aqui, ele vai, além de acionar, ele já possui, né, esse modelo AG310 que a Leão Ambiental trabalha, ele já possui um alarme visual e sonoro integrado localmente no equipamento, mas ele também pode acionar, né, dispositivos externos, como um estrobo, uma sirene de área, um alarme do tipo torre, que geralmente é instalado na porta para indicar que tem uma condição insegura ali na parte interna, tá? Além disso, ele pode comunicar com o sistema de controle da própria caldeira. Então, no próprio sistema supervisório, você pode ter lá uma tela com os valores de detecção de gases inflamáveis. Pode alarmar no próprio sistema supervisório, no próprio SCADA ali da usina, tá certo? E além disso, ele pode atuar para conter o vazamento. Ele pode dar um shutdown na caldeira, né? Desligar a caldeira, né? Ele pode cortar a linha de alimentação de gás inflamável, que geralmente é o recomendado para você conter, né? Uma coisa é você detectar o vazamento, né? Outra coisa é você atuar ali em cima daquele vazamento, tá? Então, esses equipamentos que a Leo Ambiental fornece, a G310, equipamento certificado Inmetro, SIL2, né? Pronto, né? E certificado para a área classificada, que é geralmente o caso de áreas de caldeira, né? Muitas áreas de caldeira são classificadas, então requer equipamentos EX, equipamentos certificado Inmetro aqui no Brasil, tá? E aí esses sistemas com esses equipamentos podem desde alarmar até atuar no processo, fazendo um desligamento da caldeira e fazendo um corte da alimentação desse gás para poder conter esse vazamento, para que fique mais fácil controlar essa situação e exatamente para a gente evitar, né, situações como a do vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, né, que é um acidente em área de caldeira, uma explosão em área de caldeira, e é extremamente importante que esse tipo de situação seja evitado. Existia um sistema de detecção nesse ambiente? Não sabemos, tá? É apenas um exemplo. O sistema de detecção, ele não vai evitar, só ele não vai evitar uma explosão, tá? Ele é uma camada de várias outras camadas de segurança que são necessárias para você evitar um acidente, tá? Então, eu preciso detectar, é o princípio, detectar, ter o detector de gás. Mas o que esse detector vai fazer? Ele vai comunicar no sistema supervisório para o operador ver na tela, ele vai acionar um alarme de área, ele vai acionar uma sirene, ele vai cortar a alimentação de gás para conter ali a formação ali da atmosfera explosiva, ele vai acionar um sistema de exaustão
para eu poder purgar aquele gás inflamável daquela área, dispersar ele no ambiente. Então, a instalação do detector ela é uma das muitas camadas necessárias para garantir que não tenham eventos, né, sinistros como o do vídeo que eu vou soltar. Muito feio, né, pessoal? Cenas muito fortes, lamentáveis, né? Tem um segundo vídeo que eu vou soltar agora, também esse de uma indústria que ficava até numa região de uma região residencial, né, que colocou em risco ali pessoas ao redor, casas ao redor também. Olha só o nível, né? Observem o nível de destruição por conta, né, de uma explosão de uma caldeira, né? Praticamente ali um raio muito grande, né? Praticamente ali que destruiu toda uma área de um galpão, né? Uma explosão muito forte, né? Dá para ver essa câmera, ela estava bem longe ali da área, mas dá para ver, né, o momento da explosão, o flash ali, né? Da ignição, né? Da reação em cadeia e depois a imagem aérea mostra ali o raio de destruição daquela área. Né? O primeiro vídeo que eu mostrei para vocês foi um vídeo sem vítimas, né? E esse segundo vídeo ele aconteceu em um horário de trabalho e tiveram algumas perdas de vida de forma instantânea, né? O incêndio que permanece depois, ele toma uma área muito grande, né? E o nível de destruição, a energia desprendida no impacto quando você tem a explosão é, da caldeira, ela é equivalente a uma bomba, né, de grande porte, né? Então, a energia desprendida ali no raio ali ela é muito grande, então dificilmente você tem sobreviventes se você tem alguma presença humana ali em áreas, tá bom? Então, esses dois vídeos aqui é mais uma questão de conscientização, tá? São, de fato, imagens muito fortes, né? A gente que trabalha na área de prevenção, gente que está sempre falando de prevenção de risco, de acidente, etc., né? Preservação da vida. A gente fica bem impactado, a gente fica bem chocado. Toda vez que eu vejo esses vídeos aqui, a gente sempre fica com aquela coisa assim, pô, por que que não era controlado? Por que que não tinha um sistema de monitoramento? Por que que aconteceu isso? Com certeza existiam camadas que podiam ter sido supridas para evitar esse tipo de acidente, que é lamentável, né? E aí, antes da gente avançar, né, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito das tecnologias que a gente tem disponível, tá? Para evitar exatamente esse tipo de acidente. Aí queria já lançar mais uma pergunta para vocês e saber se a sua empresa ela possui caldeiras alimentadas por gases inflamáveis, beleza? O pessoal vai lançar a pergunta, eu vou dar um minutinho aqui para vocês responderem e aí a gente retorna.
Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pelas respostas. A participação de vocês é muito importante para que a gente possa mapear, entender melhor o perfil de vocês e atender vocês de forma mais focada, atuando aí de fato nas frentes de trabalho que vocês possuem. Então, a gente viu aí um pouquinho de teoria a respeito de detecção de gases inflamáveis, vimos os principais gases inflamáveis, né? Alguns deles utilizados em outros processos industriais, mas uma boa parte deles utilizados também na área de caldeiras. Conhecemos alguns tipos de caldeira, o princípio de funcionamento genérico de uma caldeira, né? Vimos aí a importância, né, com base na NR13, de realizar o monitoramento contínuo de gases inflamáveis, né, do possível vazamento de gases inflamáveis em áreas de caldeira. Isso é obrigatório, item de NR, tem força de lei no Brasil. E aí vimos aí o que acontece quando a gente tem algum tipo de descontrole nessas áreas de caldeira, tá bom? E aí agora, para prevenir esse tipo de incidente, uma das camadas é exatamente a utilização de detectores de gás. E a gente vai entender basicamente o que a gente tem de tecnologia disponível para a detecção desses gases. Então, primeira tecnologia que a gente tem disponível para utilização, operação em área de caldeira, né? São os detectores de gases portáteis, tá? Com bomba ou sem bomba. Eles são utilizados para segurança pessoal, área de risco temporário, uma atividade de manutenção, por exemplo. Também utilizados, obviamente, a gente não só falando de área de caldeiras, mas utilizados em espaço confinado, em atividades, né, de corte de solda também, utilizados em áreas onde você tem a necessidade lá de utilizar o acetileno, por exemplo. É muito utilizado o equipamento com sensor catalítico para detecção de gás inflamável. Ou em casos também de emergência. Então, imagine a situação hipotética, né? Então, vocês são avisados, né, por meio de um sistema automatizado de alarme, que o sensor de gás fixo ele detectou o gás inflamável numa área de caldeira. A equipe de pronto atendimento ela precisa utilizar um detector de gás, né, para entender de fato o que está, né, acontecendo naquela área, um detector de gás ali para fazer o monitoramento contínuo durante o atendimento lá daquela emergência, tá bom? Entender também, por exemplo, se está só naquela área ou se tomou alguma outra área o vazamento de gás, tá bom? Características básicas desses detectores portáteis são leves, são de uso individual, tá certo? Não são de uso coletivo, então não pode ter uma pessoa por equipe, tá? Tem que ser de uso individual, todo mundo tem que estar com o equipamento, porque o equipamento só vai detectar o que chegar até ele, tá bom? O colega do lado, se não chegar até ele, não vai detectar o equipamento dele, tá bom? Eles possuem alarmes visuais, sonoros, vibratórios, né? Geralmente esses equipamentos são multigás, né? Então monitoram oxigênio, CO, H2S e também os gases inflamáveis através de um sensor catalítico, tá bom? Exemplo de aplicação: os trabalhadores de área de caldeira, na hora de executar alguma operação, alguma manutenção, tá certo? Espaço confinado, inspeção de linha de gás, manutenção das linhas de gases que fazem ali o suprimento ali, o abastecimento das caldeiras, por exemplo, tá bom? Como a gente viu, sistemas de detecção fixa, que são os mais comuns em áreas de caldeira, que é mandatório por norma, é necessário monitorar de forma contínua, e para monitorar de forma contínua, nós vamos utilizar os detectores fixos, tá? Então, o uso, monitoramento contínuo e permanente de ambientes e processos, né? Esse modelo que eu mostrei para vocês, eles têm não só para gases inflamáveis, né? Mas também, né, nós temos versão para oxigênio, para casos de vazamento de asfixiantes simples, como nitrogênio, argônio, hélio, em alguns processos, né? Monitoramento de CO, SO2, cloro, amônia, HCN, entre outros gases, né, que podem estar ali nos processos industriais. Então a gente tem versões desse equipamento para diversos tipos de gás, tá? Então, características são instaladas em pontos estratégicos,
Tá? Então, é necessário analisar o local onde vai ser instalado esse equipamento, é necessário analisar as características do gás, a densidade do gás, se é um gás mais leve, se é um gás mais pesado. E como eu mencionei, além, né, de detectar, ele pode mandar um sinal lá para o sistema supervisório, ele pode acionar um alarme de área, uma sirene, um estrobo, tá bom? Além de executar, né, fazer parte do sistema de automação, que vai fazer o corte de alimentação de gás inflamável da caldeira, ou até mesmo shutdown na área, né, desligar aquela área para evitar que você tenha uma fonte de ignição naquela área, podendo causar um acidente. E o que a gente tem de tecnologia sensora, né, disponível nesses equipamentos? Né? Destaquei os dois principais tipos. Né? Então, o primeiro tipo, né, é o sensor do tipo catalítico ou pelistor. Né? Então, esses dois equipamentos, tanto os portáteis quanto os fixos, eles podem estar munidos de um sensor do tipo catalítico. Né? O sensor do tipo catalítico, ele basicamente ele possui, né, uma esfera catalítica aquecida, né, que vai realizar microcombustões, né? Ela vai realizar a queima da molécula do hidrocarboneto, da molécula do gás inflamável, né? E aí vai aumentar a temperatura ali daquele filamento, o que vai aumentar a resistência e modificar o sinal elétrico da saída do elemento sensor. Então, é um elemento sensor muito utilizado, é uma tecnologia sensora muito utilizada tanto em detectores portáteis quanto em detectores fixos de diversos fabricantes. Já se provou muito eficiente, uma tecnologia muito antiga, de boa duração, de baixo custo de implementação e também de manutenção, tá? Tem bom tempo de resposta, só que uma das características é que eles sofrem, né? O sensor catalítico ele sofre com facilidade por envenenamento a outros compostos químicos, como por exemplo silicones, né? Então a gente tem o que a gente chama de envenenamento catalítico, né? Quando você envenena ali um sensor catalítico, então processos com base de silicone, eles acabam sofrendo um pouquinho com a redução de vida útil do sensor catalítico, tá? A galera do isoblock, por exemplo, sofre um pouquinho. Tem área da indústria que tem que colocar um sensor IR porque são utilizados compostos com base de silicone e aí agride bastante o sensor catalítico. Aí, naquele ponto, é melhor utilizar um sensor IR. Sensor IR é a segunda tecnologia mais utilizada para a detecção de gases inflamáveis, com ressalvas. Como a gente viu, o IR ele não é capaz, por exemplo, de detectar o hidrogênio, né? Ou detectar, por exemplo, o acetileno. Tá? Então, quando eu tenho risco de hidrogênio, de acetileno, aí eu preciso de fato o sensor catalítico. Tá? Princípio de funcionamento do IR. O IR ele mede basicamente nível de absorção. Então, a molécula do gás inflamável, quando ela passa pelo feixe infravermelho, ela vai absorver parte ali daquele comprimento de onda, e aí o sensor ele basicamente vai comparar o que ele mandou com o que ele recebeu e vai conseguir identificar com com extrema velocidade de resposta e com alta precisão ali a quantidade de gás ali naquela amostra, tá? Características: alta precisão e estabilidade, tá? Não consome oxigênio, não depende de oxigênio, tá? Então o sensor IR ele é muito utilizado em atmosferas inertes também, né? Onde você pode ter baixa oxigenação, diferente do catalítico, ele não depende do oxigênio. Ele não sofre envenenamento catalítico, né? Então ele é mais resistente, por exemplo, a produtos à base de silicone, né? Em áreas que utilizam produtos à base de silicone. Porém, diferente do catalítico, ele já tem um custo mais elevado, tanto de implementação, ou seja, o equipamento novo é um pouco mais caro, quanto de manutenção. O elemento sensor, ele é mais caro do que o elemento sensor catalítico. Aplicação: refinaria, petroquímica, indústrias químicas, casa de caldeiras de grande porte, tá bom? Assim como o sensor, os equipamentos utilizados com sensor catalítico, tá bom? Então, quando a gente fala de monitoramento de gás inflamável, o que a gente tem disponível? Detectores portáteis com bomba, sem bomba, utilizado uso individual, tá? Para segurança ocupacional. Detector fixo
para instalar fixamente na área, para realizar acionamentos externos, acionamentos de alarme, comunicação com o sistema supervisório para avisar à distância a presença de algum tipo de gás indesejado naquela área. E para esses dois tipos de equipamento, a gente tem para monitoramento de gases inflamáveis os sensores catalíticos e também os sensores IR. Beleza, galera? E se você já possui esse tipo de sistema, se você já possui detector portátil, detector fixo, sistemas de detecção fixa não só em áreas de caldeira, mas também em outros ambientes industriais, a gente tem um item, antes da gente finalizar o nosso webinar, um item bem importante aqui, um tópico bem importante aqui, que são as boas práticas de operação e monitoramento contínuo. Tá? E aí, a gente queria entender, né, a última pergunta aqui do nosso webinar, né? A gente queria entender se você já possui algum sistema de detecção de gás fixa na sua empresa, na indústria onde você trabalha. Seja gases inflamáveis, ou seja ele, por exemplo, monitoramento de oxigênio, por conta da presença de asfixiante simples, ou monitoramento de CO, H2S, cloro, amônia, muito utilizado, né, na indústria alimentícia, né, indústria de bebidas também. Então, se você possui um sistema de detecção fixa, clique em Si. E aí, esse tópico ele é exatamente voltado para você que já possui esse tipo de sistema ou para você que vai ter esse tipo de sistema muito em breve. E aqui a gente aborda basicamente as boas práticas, né? Para operação e monitoramento contínuo, né? Então, detecção de gases inflamáveis em caldeira não termina na instalação do equipamento, obviamente. A gente precisa manter esse sistema operando corretamente, tá? A eficácia do sistema ela depende diretamente da operação correta, da manutenção preventiva, da manutenção corretiva, de todos os equipamentos que compõem esse sistema, não só dos detectores de gases, tá? Então, você mantendo as rotinas de manutenção preventiva e corretiva bem ajustadas, você garante confiabilidade na detecção, ou seja, você atenua a possibilidade de você ter um acidente ou um quase acidente naquela área, você atende integralmente NR13, tá? E demais normas técnicas que exigem a detecção de gás, e você reduz o risco de falha que pode levar a acidentes, como nós vimos no vídeo que eu passei, tá bom? Importância da manutenção preventiva e corretiva. Primeiramente, a gente precisa entender o que é preventiva e o que é corretiva. A preventiva, como já diz o próprio nome, ela é realizada em função da prevenção, né, para prevenir a falha, antecipar-se à falha. Tá? Então, basicamente, a manutenção preventiva é aquela manutenção que você faz para manter o seu equipamento operacional antes que ele apresente algum tipo de falha. Já a manutenção corretiva, ela é feita quando o equipamento já apresentou falha. Então, a manutenção preventiva é a seguinte, ó, eu sei que o meu elemento sensor ele dura cerca de 5 anos. 4 anos e 6 meses, vou calibrar o meu equipamento novamente, eu aproveito basicamente para fazer uma troca preventiva antes desse equipamento apresentar falha. A manutenção corretiva já é o seguinte, meu equipamento entrou em falha, tenho que substituir o elemento sensor porque ele chegou ao fim da vida útil já e apresentou falha. Essa é uma manutenção corretiva. Principais rotinas de manutenção. Isso aqui é a receita de sucesso para qualquer sistema de detecção fixa de gás. Primeiro item, calibração e certificação em detectores portáteis e fixo. Na calibração, na certificação, a gente ajusta a leitura do detector, corrige erros, identifica falhas, tá? Então garante que você tem o seu equipamento plenamente em funcionamento, sem nenhum tipo de falha. A calibração e a certificação é considerada uma manutenção preventiva do equipamento, tá? E ela precisa ser realizada conforme a orientação do fabricante, né? Geralmente os fabricantes eles pontuam nos manuais, né, a necessidade de calibração semestral ou calibração anual. Por boas práticas, no máximo uma vez, no mínimo, né, na verdade, uma vez por ano deve ser realizada a calibração. Outra coisa muito importante, que é importante o pessoal verificar,
geralmente as seguradoras, tá? Os seguros contra sinistros, né, na área industrial, eles exigem, né, que os sistemas estejam calibrados, certificados, em pleno funcionamento, tá? Existem casos de sinistros por conta de incêndios e explosões que não foram atendidos exatamente por conta da ausência da calibração periódica em sistema de detecção ou pela ausência do próprio sistema de detecção de gás ou um sistema de detecção de chama em caso de incêndio, tá certo? Então é muito importante, né, além da segurança ocupacional, além da segurança ocupacional, patrimonial, né, a gente ter ali a certeza do atendimento ali aos procedimentos internos e garantir que a gente está seguindo ali o que é acordado, por exemplo, com uma seguradora do prédio onde estão as instalações, tá bom? Teste de resposta em detectores portáteis e fixos. Então, teste de resposta a gente fala em muitos webinários, né? A gente tem norma voltando aí, pontuando a obrigatoriedade do teste de resposta, né? NR33 pontua a obrigatoriedade do teste de resposta em detectores portáteis utilizados em espaço confinado. E é muito importante, não só nos detectores portáteis, mas também nos detectores fixos. Porque no teste de resposta, a gente basicamente simula, né, a exposição, né, ao gás. Né? Então, a gente excita ali o elemento sensor para que ele responda ao gás e a gente consegue verificar se aquele equipamento ele está apto para detectar o gás. Né? E aí tem muita gente que comete um equívoco, né? Fala, não, o detector de gás fixo não precisa fazer o teste de resposta, ele está ali, ele fica ligado e tal, ele vai responder. Mas o elemento sensor do detector fixo, ele é exatamente igual. Lá dentro tem o mesmo elemento sensor do detector portátil, muitas vezes com a mesma tecnologia, tá? Então, o mesmo risco que a gente tem do sensor parar de responder ao gás, né, no detector portátil, a gente também tem no detector fixo. Por isso que é importante em sistemas de detecção fixa fazer testes periódicos. Testes de acionamento externos de alarmes em sistemas de detecção fixa. Isso aqui é uma rotina bem importante também em sistemas de detecção fixa, tá? Porque nessa rotina aqui, que está atrelada à rotina de teste de resposta, a gente aplica o gás, o equipamento responde, a gente consegue verificar a comunicação dele com o sistema supervisório, consegue verificar se a sirene está acionando, se o estrobo, o alarme de área, se o sinalizador tipo torre. A gente consegue testar também, por exemplo, se as solenoides estão atuando, estão cortando o sistema de alimentação de gás, se a caldeira está desligando, por exemplo, se o sistema de exaustão está operando corretamente, por exemplo, tá? Por isso que é importante a realização do teste de resposta e a realização do teste dos acionamentos externos para garantir que todos os componentes estejam operando corretamente. Teste de intertravamento, como eu mencionei, a mesma coisa, está atrelado ao teste de resposta. Então, basicamente, você verifica se os acionamentos externos, se o intertravamento que foi considerado ali no sistema de automação ligado ao sistema de detecção fixa, ele está atuando corretamente, o que é muito importante. Tá? Imagina você tem um sistema de detecção fixa numa área de caldeira que tem como responsabilidade detectar o gás e acionar ali uma eletroválvula para cortar a alimentação do gás. Imagina se essa eletroválvula ela trava aberta, ela não aciona, o relé do equipamento para de funcionar e você não sabe. Você vai descobrir isso da pior forma, vai descobrir no dia que tiver um vazamento, o equipamento vai estar alarmando, mas a eletroválvula não está mais funcionando, ela está travada aberta, o gás está passando direto, você não consegue conter o vazamento. Verificação e substituição de filtros. Isso tanto nos fixos quanto nos portáteis. Esses equipamentos são dotados de filtros, né, contra partículas, ali, contra umidade. Então é sempre importante fazer uma inspeção nesses equipamentos para verificar se esses filtros eles não estão obstruindo a passagem do gás, tá bom? O que pode acontecer? Um filtro muito contaminado pode chegar a um nível de obstruir a passagem do gás. Substituição dos elementos sensores pode acontecer em uma manutenção preventiva, que é o ideal, ou pode acontecer em uma manutenção corretiva, que não é o ideal, porque aí o equipamento já entrou em falha. Então,
cada tecnologia sensora tem uma vida útil estimada. No caso da catalítica, a gente estima em 2 a 5 anos, a depender do nível de exposição ao gás-alvo ou agentes contaminantes, tá? E os sensores IR, eles tendem a durar mais. A gente recebe muitas vezes em laboratório alguns equipamentos IR de 10 anos de idade que estão operando ainda corretamente. Então, são muito mais caros para a implementação, os spare parts são mais caros, porém, eles duram muito mais, tá bom? Então, é sempre importante, né, a gente verificar, né, sempre a vida útil do elemento sensor, não só no caso de gases inflamáveis, tá? Mas no caso do oxigênio, do CO, do H2S, e executar a substituição preventiva desses sensores. Está dentro aí das boas práticas de operação, manutenção preventiva e também corretiva. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente vai caminhando aí para o final do nosso webinar. Então, a gente falou um pouquinho aí de detecção de gás inflamável no geral, a teoria dos gases inflamáveis. A gente abordou aqui alguns gases inflamáveis mais utilizados, né? O gás natural, GLP, acetileno, hidrogênio, pentano, né? Falamos sobre as caldeiras, que era um tema muito importante que a gente queria abordar no nosso webinar, né? Os tipos de caldeira, o princípio básico de funcionamento de uma caldeira, o objetivo de uma caldeira na indústria, né? E as medidas de controle, né? Que são requisitos da norma, que são requisitos da NR13, que a gente falou um pouquinho, e é extremamente importante que vocês se aprofundem na NR13 para garantir que a área de caldeiras da indústria de vocês seja 100% adequada, tá? Por fim, a gente conheceu algumas tecnologias que a gente sempre está trazendo aí nos nossos webinários, detectores portáteis, detectores fixos, e as tecnologias sensoras, né, catalítica e IR que a gente tem para a detecção desses gases inflamáveis. E agora, para o final, algumas boas práticas, né, que a gente pode auxiliar melhor vocês nas demandas de vocês para garantir que vocês sigam essas boas práticas de teste, de calibração, de substituição de elemento sensor, de verificação de filtros, teste de acionamento externos, etc. Tudo isso para garantir que vocês tenham segurança e confiabilidade nas operações industriais de vocês. Tudo isso para garantir que vocês não tenham eventos, né, similares aos que a gente viu aqui em 2 vídeos de 2 situações lamentáveis que ocorreram no Brasil, que ocorreram aqui em São Paulo, tá? Um estado grande, rico, grandes empresas, mas situações lamentáveis que ocorreram, beleza? Como a gente está se aproximando, o Renan tinha mencionado que ele tinha uma novidade, né? Eu imagino que seja, quando vem assim, é campanha, e aí eu gosto de participar, né? Só que o Renan nunca deixa eu participar das campanhas, porque ele fala que eu sou colaborador, né? A campanha é para cliente, né? Então, e eu não quero ser promovido a cliente. Então, eu aceito que eu não posso participar da campanha, né? Mas são sempre campanhas bem interessantes, bem proveitosas para você, nosso parceiro, né? E aí, vou passar a palavra novamente para o Renan e vou voltar nas perguntas e respostas. Já tem algumas perguntas que o pessoal mandou aqui no chat, né? E aí, daqui a pouco eu volto e o Renan vai trazer algo bem legal aí para vocês, algo bem bacana para que vocês possam aí aprimorar as operações industriais de vocês com mais segurança e com mais confiabilidade. Fica à vontade, Renan. Opa, maravilha. Muito obrigado, Matheus. Mais uma vez, boa tarde, pessoal. Webinar aí, show de bola, muita informação aí para nós absorvermos aí, aplicar no dia a dia, com todo o conhecimento técnico aí que o Matheus possui. Então, acredito que explanou bem legal aí para todos nós, aplicando aí na própria NR13 também, o conhecimento das caldeiras, aplicação, boas práticas, enfim, isso é de suma importância para a gente colocar em prática no dia a dia, logo, lógico, sempre visando aí, primeiramente, a proteção do colaborador, a proteção da própria vida, a segurança e proteção do patrimônio também. Nos vídeos que ele colocou aí, são uns vídeos bem impactantes, que infelizmente, aí por alguma
falta aí de algum desses itens que ele mencionou durante o webinar, pode ter ocorrido esses acidentes. Então, lógico que, obviamente, a gente não gosta de focar nesses acidentes, mas por questões de aprendizado, infelizmente, a gente precisa colocar aí até para ter a conscientização, igual ele mencionou, para a gente sempre pensar ali na questão da segurança, né, pessoal? Às vezes, alguma coisa barata pode sair cara lá no futuro, né? Igual a gente sempre menciona aqui. Então, falou em segurança, então sempre tem que pensar ali na questão do investimento, melhor equipamento, que vai fazer todas essas funções aí que o Matheus mencionou também. Então, isso é bem importante, né? E, obviamente, falando aí na parte dos detectores de gás, tá? Então, nós estamos aqui com uma campanha exclusiva para todos os participantes desse webinar. Tá? Então, é a questão do nosso detector fixo, o AG310. Então, esse é um equipamento bem robusto aí, ele possui diversas comunicações para acionamento, e vai de encontro com o que o Matheus mencionou, tá? De saída relé para acionar a válvula, fechar a válvula, para nível de alarme, para comunicação 4 a 20, o monitoramento aí instantâneo, enfim, novamente sempre visando a segurança aí do colaborador e a segurança da planta, a segurança do patrimônio. Então nós estamos com essa campanha exclusiva para todos vocês. Então, se vocês que participaram desse webinar, se a sua empresa tem algum projeto de ampliação ou algum projeto novo de instalação desses detectores fixos, tá? Dos equipamentos para fazer esse monitoramento, para fazer esse acompanhamento aí. Então, seja aí um dos 10 primeiros a entrar em contato. Então, corre, pessoal, porque assim, tem bastante gente participando aqui, né? O Matheus até mencionou que ele queria participar aí, mas aí já ia tomar o lugar de algum de vocês, aí ia ficar meio complicado. Então, seja aí um dos 10 primeiros a entrar em contato conosco e receba esse equipamento, o AG310, para você realizar um teste desse equipamento aí na sua área, se você está com um projeto de ampliação ou se você está com um novo projeto, nós te enviaremos esse equipamento para você realizar esse teste aí em campo. E o envio desse equipamento, a realização desse teste aí na planta de vocês, ele será em cortesia, tá, pessoal? Mas é limitado, hein, Matheus? Apenas os 10 primeiros Show de bola, hein? que mandarem aí. Então, entre em contato conosco aí pelo nosso o e-mail comercial@leoambiental.com.br ou direto no nosso WhatsApp. Então, é o 11 35 30 28 50. A nossa equipe do departamento comercial está aguardando aí vocês para entrar em contato, para a gente seguir aí com essa campanha exclusiva para vocês. Tá bom, pessoal? Ou seja, é a oportunidade de testar de forma gratuita, né, sem custo, um equipamento novo, com tecnologia atual, equipamento certificado em metro no Brasil, preparado para a área classificada, sem custo nenhum, né? Ou seja, Sem custo colocar à nenhum. prova a tecnologia, né, o funcionamento do equipamento, para obviamente depois poder montar um Exatamente. sistema de detecção fixa com esse mesmo equipamento, né? Excelente oportunidade, né? É isso aí. Aproveitem aí, pessoal. E mais uma vez, agradeço aí a participação de todos vocês. Vou devolver novamente a palavra para o Matheus para ele seguir com as respostas das dúvidas que foram colocadas lá no PIR. Aguardo vocês aí no próximo webinar. Um abraço. Maravilha, Renan. Muito obrigado. A gente teve apenas no recurso PIR, né? O Cláudio até mandou aqui no chat. As perguntas e respostas elas devem ser tramitadas aqui pelo PIR. Eu vi algumas pessoas durante o webinar levantaram a mão, mas a gente está aqui com mais de 100 pessoas, tá? Dentro do nosso evento. E infelizmente a gente não consegue, né, fazer em formato de bate-papo. Mas obviamente, eu vou deixar até aqui na tela
os nossos contatos, a gente pode conversar mais a respeito do conteúdo que foi tratado ou de outros temas a respeito de detecção de gases em um outro momento, marcar uma nova reunião, marcar um momento exclusivo para a gente poder bater um papo, entender melhor a sua dúvida, entender melhor a sua demanda, tá? E poder te auxiliar da melhor forma possível. E aí aqui no recurso PIR, a gente teve basicamente uma dúvida apenas, tá bom? Do José. E o José, a dúvida do José é bem bacana, bem válida, principalmente quando a gente está falando de teoria de gás inflamável, né? Então ele pergunta o seguinte: como empregar o detector 4 gases para a detecção de butano, onde o gás inflamável de referência é o metano, provavelmente é o gás que foi utilizado na calibração, né? Sendo que o Léo do butano é inferior ao do metano. Então tá perfeito, seu equipamento foi calibrado com metano e aí você quer detectar butano. Qual que é o cenário ideal? É executar a calibração do equipamento com butano, tá? Ou em um gás com limite inferior de explosividade mais próximo do butano, beleza? Uma opção que alguns equipamentos possuem é a de inserir um fator de correção, tá? Então existem alguns equipamentos que você consegue calibrar com gás, mas aí você insere um fator de correção para tornar o sensor sensível a um outro gás com outro limite inferior de explosividade. Beleza, José? Entre em contato com a gente para a gente entender melhor o seu cenário, entender melhor a sua demanda e poder ajustar da melhor forma o seu equipamento para que ele esteja, né, preparado de forma correta para a detecção de butano. A Aline Priscila perguntou o seguinte: como adquirir da Léo um medidor de 4 gases portátil novo ou usado? Só entrar em contato conosco, tá, Aline? Então, entre em contato conosco, tem o contato do Renan, Renan Santos aqui, nosso gerente comercial, então 35 30 28 54, ou através do e-mail dele, ou eu vou deixar na tela aqui também um QR Code para falar conosco. Esse QR Code aqui da esquerda, se você apontar seu celular, ele já vai abrir diretamente no WhatsApp aqui da Leo Ambiental e você já vai conseguir falar com um especialista que vai te auxiliar na precificação, né, na proposta técnica e comercial de um detector 4 gases portátil, seja ele com bomba ou seja ele sem bomba, né? Na nossa linha de produtos, nós temos detectores monogases, né, para diversos tipos de gases, nós temos detectores multigases com bomba e sem bomba, né, os 4 gases padrão, né, e nós também temos detectores 5 ou 6 gases, né, 4 gases mais cloro, mais amônia, 4 gases mais dióxido de carbono e amônia e cloro, tá bom? Várias combinações dependendo aí da aplicação de vocês, tá bom? No QR Code da direita, nós temos aí a emissão do certificado de calibração, mas fiquem tranquilos, vocês também vão receber por e-mail aí um link que vai te levar ali diretamente para o site para emissão do certificado de calibração. Certificado de participação. Ó, instrumentista fica pensando, fica o dia todo falando em calibração, calibração, calibração. E eu tô aqui, ó. Vocês não vão emitir nenhum certificado de calibração, tá, pessoal? Vocês vão emitir um certificado de participação do webinar. Eu espero que tenha sido um momento que tenha agregado bastante conhecimento técnico para vocês, tá? Espero que a gente tenha conseguido transmitir esse conhecimento técnico para vocês. Esse é o nosso principal objetivo, né? Além de fornecer tecnologia de ponta no mercado brasileiro, é fornecer conhecimento técnico para que vocês possam usufruir, né, e extrair o máximo da tecnologia que a Leão Ambiental fornece para garantir segurança e confiabilidade nas operações industriais de vocês. Beleza? Nós nos vemos daqui a pouco no próximo webinar, no mês de outubro, mais um webinar exclusivo, com um tema exclusivo e que com certeza vai agregar muito conhecimento e vai trazer aí mais segurança no dia a dia de vocês, beleza? Mais uma vez agradeço a participação de todos, agradeço o apoio aqui de toda a equipe da Leo Ambiental, que sem vocês, né, sem a nossa audiência, sem toda essa equipe que está aqui por trás, a gente não teria conseguido fazer mais esse evento com sucesso. Ficamos aí por 2 horas com mais de 100 pessoas simultaneamente falando a respeito de detecção de gás
gás inflamável, de atendimento à norma, de detecção fixa, de detecção portátil. Então, para a gente, isso é muito gratificante, beleza? Meu muito obrigado, uma ótima tarde e nós nos vemos no próximo webinar. Tchau, tchau.